Para um jovem casal ficar feliz, só precisavam de filhos, e eles resolveram adotar. Eles receberam uma menina de 9 anos de idade e de um menininho de quase 3. A família estava completa e perfeita. Só que 1 ano e meio depois, o casal estava decidido a devolver a filha. Ela tinha feito algo terrível contra o irmãozinho mais novo, e os psiquiatras deixaram bem claro que ela tentaria fazer novamente. Crystal queria realizar o sonho de ser mãe, só que agora ela tinha um pesadelo na sua vida. Essa história foi contada em um programa de TV na década de 90, mexeu com muitas pessoas, e agora finalmente a gente vai descobrir os dois lados da história. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais e criminais algumas vezes por semana. Quis trazer hoje um caso mais estranho do que criminal, um caso que fala de adoção, como algumas são aceitas numa família, como outras não são, e principalmente como o fato de adotar ou ser adotado transforma as vidas das pessoas. Na história de hoje também, um jornalista que estava envolvido desde o começo nessa história, ele também foi tocado de uma forma que ele nunca deixou de pensar na menininha dessa história. Então, sabe quando a gente conta casos criminais que os detetives ou alguns outros policiais falam que tem um caso na vida deles, na carreira, que eles nunca deixaram de pensar? É muito comum isso. E esse jornalista disse que isso aconteceu com eles. Em todos os casos que ele fez, todas as matérias que ele produziu, que foram inúmeras, esse caso ele nunca parou de pensar, mesmo 2 décadas depois. Então vamos lá? Conhecer a história de uma menina que foi difícil descobrir o nome verdadeiro dela, pelo menos o nome que a mãe biológica deu, e que ela teve aí no decorrer da sua vida 3 nomes diferentes. A história de hoje é da filha perfeita. Então, gente, tem um programa chamado 48 Horas, que é muito antigo na TV, que fala sobre várias coisas. E o jornalista Troy Roberts, jovenzinho ainda, ele ficou responsável em acompanhar um casal que iria adotar um filho. Esse casal estava junto já há algum tempo. A mulher se chama Crystal, o homem se chama Jesse. Ela ficava pensando naquela cobrança, porque todo mundo queria que ela tivesse filhos e até então eles não conseguiram ter. Então eles foram para agências de adoção, eles viram uma agência que fica na Rússia e viram fotos de crianças e uma menininha chamou a atenção dela. Parecia ser super doce, sempre sorridente, e ela se interessou e resolveram ir até esse orfanato na Rússia para adotá-la. Isso foi em 1997. Chegando lá, essa menininha realmente era tudo o que eles falavam. E já no primeiro momento que o casal chegou, essa menininha chamou a mulher de mãe. Minha mãe americana. Olha só que interessante. Chegando no orfanato, Crystal conheceu outras crianças e ela também se interessou por uma criança mais nova. Um menininho que ia fazer 3 anos de idade. E aí, o casal queria adotar apenas uma menina, na verdade não, eles adotaram 2 crianças. Então a menina passou a se chamar Caroline e o menino passou a se chamar Joshua. É possível ver outras crianças no orfanato. Gente, era a família perfeita. Eles chegaram nos Estados Unidos, chegaram no Texas, em uma casa enorme, muito aconchegante. Além do casal, morava nessa casa a mãe de Crystal e a avó de Crystal. Então as crianças estavam morando com sua avó e sua bisavó. Cada uma tinha um quarto. Crystal estava se sentindo muito feliz e realizada. Aquelas crianças eram muito lindas e amorosas. Jesse percebeu que o que ele fez era correto. Afinal, ele mesmo tinha sido adotado. Então ele sabe essa importância, principalmente adotar uma criança mais velha, que foi o caso de Caroline. Jesse trabalhava com computação e ele recebeu uma ótima proposta de emprego em um outro estado, então eles se mudaram para a Geórgia. E, gente, a casa que eles compraram era uma casa maravilhosa, tinha um quintal enorme que daria para Crystal cuidar das suas plantas, cultivar um jardim que ela amava. Era uma casa de 2 andares, então claro que para você descer até o quintal tinha uma escada e essa distância do deck até o chão
daria ali 9 metros. Durante essas primeiras gravações no orfanato, é possível ver a família conversando com Carolyn. Ela sempre feliz, sorridente. Ela dizia realmente que ela iria ser adotada e ela tinha certeza que ela iria ser uma criança adotada. Tem outras crianças perto dela. E reparem nesse menininho, porque eu fiquei pensando nele, pensando quem é esse menininho e será que o documentário ia falar quem ele era? Bom, segura aí mais um pouco. Crystal disse que o primeiro Natal eles passaram super bem e o segundo Natal aparentemente sim estava tudo bem. Ela tinha ganhado uma bicicleta de Natal, foi a primeira vez que ela pedalou na vida, ela estava super empolgada. Joshua estava crescendo, um menininho inteligente, adorável, doce também. Crystal disse que estava no quintal cuidando de suas plantas, quando de repente ela escutou gritos. Ela olhou para Carolyn e viu quando ela pendurava o irmãozinho de cima daquela escada que eu falei para vocês, de 9 metros de altura. E ficou óbvio que ela queria jogar o irmão dali. Crystal subiu correndo, começou a gritar: o que você ia fazer? E ela disse: eu ia acabar com ele. Leia-se acabar, traduzindo como matar. Crystal imaginou que ela não falou aquilo de propósito. Às vezes ela pensou numa coisa e falou outra e disse: não é isso que você queria falar, né? Não, é isso mesmo. Eu quero acabar com ele. E aí naquele momento ela percebeu uma raiva na filha. Não foi naquele momento. Desde quando ela chegou nos Estados Unidos, dentro de casa, ela se mostrava retraída e raivosa. Ela não era mais essa menininha doce que aparecia nas câmeras. Ela era muito raivosa. E a principal raiva dela ia contra o irmãozinho. Tanto que Joshua ficou com medo dela. Ele não queria chegar perto da irmã, porque ele sabia, ele percebeu que ela iria fazer mal. E não só isso, Carolyn falou para a mãe que estava escutando vozes, que essas vozes disseram para ela que tinha que fazer certas coisas, senão algo pior iria acontecer. Então, obedecendo essa voz, foi o momento que ela tentou jogar Joshua daquela escada. Os pais ficaram com muito medo, então para segurança, bem-estar e saúde de todo mundo, eles resolveram colocar Carolyn em uma instituição psiquiátrica. Ela ficou internada por 4 meses. Dependendo dos pais, ela ficaria mais tempo, só que o seguro de saúde cortou e falou: não, 4 meses é o máximo, os custos estão altos. E aí ela voltou para casa. Agora a mãe estava com medo do relacionamento da filha com Joshua. O que ela poderia fazer de mal, né? Eles não ficavam juntos no mesmo ambiente. Crystal colocou tipo alarmes, sabe? Uns sensores eletrônicos para saber quando Carolyn saía do quarto, para impedir que ela entrasse no quarto do irmão. Era horrível, gente. É basicamente viver numa prisão e basicamente ficar 24 horas vigiando o que a filha poderia fazer. Jesse continuava no trabalho dele e Crystal, assim que percebeu essas mudanças de humor na filha, ela parou para pensar: não, eu preciso estar em casa, né? Eu preciso dar o amor e atenção que ela precisa, que Carolyn precisa e merece. Então ela largou o emprego só para cuidar das crianças. Mesmo assim, não foi o suficiente. Crystal disse que logo depois que Carolyn voltou para casa, saindo da instituição, era cerca de 3 horas da manhã, ela escutou um barulho estranho, porque na verdade ela já dormia, só que não dormia, né? Ela ficava prestando atenção nos barulhos da casa. E aí quando ela foi ver, ela encontrou a cachorrinha da família. Ela estava amarrada em um poste e ela seria sufocada. Ainda bem que Crystal viu aquela cena e salvou a cachorra. E claro que eles sabiam então quem fez aquilo, né? Só poderia ser Carolyn. Ela teve consultas com vários médicos psiquiatras. O que mais a atendia era um médico chamado Dr. Brian Kennedy, que percebeu algumas coisas ali na personalidade dela. O Dr. Brian disse que Carolyn tinha uma quantidade enorme de raiva e fúria escondidas dentro dela. Havia clara evidência de uma depressão, transtorno de distanciamento, e ele acredita que ela estava tornando-se uma paciente esquizofrênica ou bipolar. Então ele já percebia essas coisas aí nela. Claro que ele receitava muitos medicamentos. Carolyn passou a tomar todos esses medicamentos diariamente. Era um cuidado a mais que Crystal tinha que ter. Algo foi quebrado dentro de casa. Ela não confiava naquela menina, tanto que
ela precisou mandar Joshua para ficar um tempo morando com a mãe dela no Texas, porque ela não poderia deixar os dois no mesmo cômodo. A própria Carolyn ainda falava para a mãe e falava para o psiquiatra que se ela tivesse oportunidade, ela ainda queria acabar com Joshua. E no programa de TV, ela mesma fala para o jornalista que eu tentei fazer mal pro meu irmãozinho e por isso ele está indo embora, para segurança dele. Ele está indo embora por minha culpa. O próprio jornalista, o Troy, ele fala: para mim, eu vejo uma criança saudável, amorosa, sorridente. O psiquiatra disse para ele que o fato de rir e sorrir é uma defesa dela, é como se fosse uma manipulação, só que ela é totalmente diferente. E Crystal disse que também achava que a filha era doce, só que agora, depois de 1 ano e meio, ela sabia realmente a verdadeira personalidade de Carolyn. Olhando os documentos da Fundação Frank, que foi a responsável pela adoção, na época os documentos falavam o seguinte de Carolyn. Carolyn é emocionalmente apta. Ela é aberta, é carinhosa, é obediente, é amigável. E Jess e Crystal disseram que acreditaram nisso, só que na verdade ela não era nada disso. E que, se soubessem exatamente como ela era, não teriam feito a adoção. Uma única coisa diferente que tinha ali no documento dizia que Carolyn era oligofrênica. O que isso significa? É um termo que parece que está até em desuso. É um termo que diz que a criança tem um retardo mental. Só que deixaram bem claro que isso significava que ela tinha somente dificuldade para aprender. Ela aprendia sim, só que não tão rápida como as outras crianças. Só que o fato dela ir para uma família amorosa, receber boa alimentação e bons médicos, ia fazer com que essa condição dela mudasse. Garantiram que era uma criança saudável. Só que aí, pesquisando, depois de tudo isso que aconteceu, de todo esse susto, a família descobriu que, na verdade, quando estava no orfanato, ela estava separada em um dormitório, que era um dormitório especial para as crianças com doenças mentais. Ou seja, ela já tinha sido diagnosticada naquela época e ninguém falou nada. O jornalista, então, ele foi atrás da diretora da instituição, que ela fica nos Estados Unidos. Ela se chama Nina Costina. Ela falou o seguinte, que não passaram toda a informação para a família, porque a Rússia tem umas regras bem rigorosas e não passa todo o registro médico para ninguém. Só que a partir do momento que a família vai até o orfanato, aí sim eles têm direito a ver tudo. Qualquer coisa que eles perguntassem sobre a criança, porque era o momento de perguntar tudo mesmo, e qualquer laudo médico eles iriam mostrar para os pais que pretendiam adotar. Então isso acontecia sim. Se os pais não se interessaram ou não quiseram perguntar mais a fundo, aí não é um problema da fundação. Quer dizer, gente, ela não disse exatamente com essas palavras, ela foi muito mais doce do que desse jeito que eu tô falando pra vocês. Só que deixou bem claro que lá, pessoalmente, eles poderiam ter acesso a qualquer laudo e eles poderiam conversar com professores, com médicos que diriam tudo. Quando o jornalista questionou Nina, ela disse o seguinte, que realmente os pais estão falando que Carolyn é assim. Eles estão falando que ela fez mal contra Joshua e que ela tentou fazer mal contra o cachorro da família. Eles estão falando, tudo bem, eles estão falando. Só que deixou bem claro que Nina não acreditava nisso. Jornalista conversando com outras famílias que também adotaram através da mesma instituição, descobriu 8 famílias que reclamaram as mesmas coisas, que esconderam deles condições da saúde da criança, que talvez, se os pais soubessem, não teriam adotado. Só que assim, gente, só um adendo. São crianças abandonadas. São crianças que foram sim maltratadas ou pelos pais, por outras pessoas. Algum motivo aconteceu do Estado ir lá e tirar essas crianças dos seus pais ou das suas famílias biológicas e colocarem elas dentro de um orfanato. Então sim, é claro que essas crianças elas têm algum tipo de trauma. Gente, é claro, é óbvio. Só que os pais queriam crianças perfeitas. Dessas 8 famílias, algumas reclamaram o seguinte, que os filhos chegando nos Estados Unidos tinham sido diagnosticados com doenças como síndrome alcoólica fetal, hepatite C,
tumores cerebrais e uma série de problemas psicológicos que a gente já imaginou que uma criança teria. 3 dessas famílias resolveram processar a fundação, só que nenhuma delas ganhou a causa. Ela foi atendida por outros psiquiatras também, todos falando a mesma coisa, que ela não era confiável, que ela era possivelmente esquizofrênica, e somente um psiquiatra ele fez um laudo diferente. Ele disse que via Carolyn como uma garotinha normal, porém a equipe dele percebeu muita frieza de Jesse e de Crystal com a filha. Os pais eram frios. E quando eles estavam presentes, Carolyn olhava para eles e é como se ela tinha uma ansiedade. Ela ficava olhando para eles, esperando qual a próxima reação. Eu achei interessante isso porque foi o único psiquiatra que disse o oposto do que os outros falavam. Bom, então o que ficou resolvido? Joshua foi levado para ficar com a avó no Texas até a família resolver o que fazer. Só que o casal tinha deixado bem claro que não tinha o que fazer, eles não iam colocar a vida de Joshua e nem de outro membro da família em perigo, isso inclui também o cachorro. Então eles encontraram um hospital psiquiátrico na Rússia e iriam levar ela para lá. Imaginavam que talvez na Rússia eles soubessem o que fazer com ela. E foi isso que eles fizeram. Nessa época, ela já tinha 11, quase 12 anos de idade. Então, ela foi adotada em 1997 e ela foi devolvida para a Rússia em 1999. Isso aos 11 anos de idade, né? Quase 12. E aí, simplesmente não falaram para ela que não iriam buscá-la, falaram para ela que ela iria ficar numa instituição que cuidaria bem dela, só que ela já tinha percebido que aquilo era um adeus. Carolyn conversou com o jornalista, isso na porta da instituição. Ela disse que conversou com os pais na noite anterior, eles disseram que a amava, ela disse que os amava também, só que eles não acreditaram, ela sabia que eles não acreditavam que ela amava os pais. E aí ela disse uma coisa pro jornalista, ela disse, eu nunca tentei fazer mal ao meu irmãozinho, eu o amo. Eu nunca tentei fazer mal a ele. E aí Troy, o jornalista, perguntou, você tá me falando a verdade? Sim, eu estou falando a verdade. Eu estava na escada tentando segurá-lo para que ele não caísse, só que as pessoas não acreditam em mim. Então, se tudo isso aconteceu porque Crystal achou que ela faria mal a Joshua, só que ela garantiu naquele momento que não, que nunca tentou fazer mal a ele, gente, estavam devolvendo e também estavam levando para tratamento uma menina que não precisava. Alguns meses depois, Troy, o jornalista, ele voltou na instituição, conseguiu conversar sozinho com Carolyn e ele estava com uma câmera gravando sem ninguém perceber porque não tinha autorização. Ele perguntou como ela estava, ela disse que ela estava triste, que ela não gostava de ficar naquele lugar, que ela queria sair de lá, que ficar naquele lugar deixava ela totalmente triste. Ela era uma menininha de 9 anos muito feliz quando os pais foram adotá-la. Ela estava feliz, sorridente e saltitante. A partir do momento que as gravações acontecem já na casa dela, quando teve todo o incidente da escada, você vê claramente uma criança infeliz, triste. Não há uma gota de felicidade naquela criança, no rosto daquela criança. Você vê uma criança acabada mesmo, sabe? Com um olhar assim de que desisto de tudo. E também ela estava dessa forma conversando com Troy. Depois de um tempo conversando com ela, fecharam uma porta atrás dela e ele nunca mais viu Carolyn. Troy disse que a vontade era ter pego aquela menininha para ele. Ele deveria ter adotado ela. Só que, claro, não dava, ele era muito jovem e tal, trabalhava muito, não poderia dar a atenção que ela precisava. Só que ele percebia que foi errado o que aquela família fez. Apesar de não poder falar isso no programa, né? Gente, Jesse e Crystal abriram mão da adoção, então agora, mais uma vez, ela era uma criança órfã. Mais uma vez, ela iria para um orfanato para ser adotada. Só que Troy, ele tentou durante meses e durante anos, ele e a equipe tentaram entrar em contato novamente para saber informações dela e eles não conseguiram. Simplesmente ninguém mais falava sobre ela, sabe? Ela foi apagada da história. E essa foi a história da vida dele. Foi o caso que ele fez que ele nunca deixou de pensar. O que aconteceu com Carolyn?
E será que ele poderia ter feito algo a mais? E aí, passando mais de 20 anos pensando em Carolyn, de repente ela o procura. Ela procurou o jornalista dizendo que agora ela não se chamava Carolyn. Quer dizer, agora não, né? Já fazia muitos e muitos anos que ela se chamava Sabrina. Ela disse que estava, né, lá no hospital na Rússia e Nina, a diretora da instituição, da fundação, foi até ela e explicou que os pais tinham cancelado a adoção e aí agora, mais uma vez, ela era uma garota órfã, só que a própria Nina fez o seguinte, levou Sabrina, que agora se chama Sabrina, levou para casa dela, na Virgínia, Estados Unidos, e depois encontrou uma outra família para ela. Aos 12 anos de idade, ela foi adotada mais uma vez. Dessa vez, definitivamente, foi uma família que deu todo o apoio que ela precisava, que a amou. E hoje, ela se sente muito agradecida. Ela é uma mulher casada, mãe de 4 filhos, 3 menininhas, 1 menininho, e ela é muito feliz. Quando o jornalista pergunta para ela o que realmente aconteceu, né, 20 anos atrás, aquela cena que fez Crystal assim ficar aterrorizada, ela disse que Joshua estava em cima no deck e Crystal virou para ela e falou, vai buscar seu irmãozinho, faz ele descer. Só que assim, ela era uma criança pequena, magrinha, então Joshua tinha quase a mesma altura dela. E quando ela tentou fazer o menino descer, ele não quis, ele fez birra e ela ficou com medo de derrubar, então por isso que ela segurou ele no colo. Só que para Crystal, ela viu aquilo da forma que ela quis ver. E ela subiu rapidamente as escadas e aí começou aquela coisa. Ai, você tentou fazer isso mesmo, né? Você tentou tirar a vida dele. E várias vezes ela falou que não, que não, que não. Até que ela percebeu que ela não iria sossegar. Então Sabrina, que na época se chamava Carolyn, falou, tá bom, eu tentei fazer isso mesmo. E foi aí que essa história tomou vida própria, que começaram a levar ela nos locais e ela começou a dizer que ouvia vozes. Só que na verdade ela não ouvia vozes. Porém, quando ela era levada nas consultas, Crystal falava para ela, você lembra da história, né? Você lembra o que você tem que falar. E ela dizia sim, eu escuto vozes e as vozes falam para eu fazer coisas terríveis contra meu irmão. E foi isso o que aconteceu. Ela sabia também, no final, quando ela foi devolvida, que foi culpa dela. Porque se ela não tivesse contado as mentiras, nada disso teria acontecido. Então ela acabou aceitando o porquê dela ter sido devolvida também. Ela disse que percebeu que talvez Crystal tenha se arrependido de tê-la adotado porque ela era uma criança mais velha, lembrava o que aconteceu com ela, tinha memória, tinha uma história antes. E Joshua não, ele era quase um bebê ainda. Então ela percebia a diferença do amor e da atenção que Crystal dava para ela e dava para Joshua. Ela disse que não sentia ciúmes do irmãozinho, ela amava Josh e ver ele sendo cuidado e amado, recebendo a atenção que ele estava recebendo, deixava ela muito feliz. Só que sim, ela percebia que ela era deixada de canto. E o fato dela não suprir as expectativas dos pais a deixava triste. Aí sim, ela ficava muito triste. Ela disse para Troy que amava sim o pai e a mãe, só que não recebia esse mesmo amor de volta. Era algo afetivo que não existia. E ela disse que seguiu a vida dela. Depois que saiu do ensino médio, ela ficou 2 anos trabalhando na África em uma instituição para cuidar de crianças de pessoas carentes, que foi algo que mudou a vida dela. Quando ela voltou para os Estados Unidos em 2010, ela estava frequentando a igreja. Então a gente sabe aí que ela é uma mulher muito religiosa, muito temente a Deus. E foi na igreja que ela conheceu um professor de matemática chamado Phil. E ela achou ele bonito, só que também se apaixonou porque viu como ele tratava as crianças. Era o que ela queria para a vida dela. Os dois começaram um relacionamento, só que ela achou que era importante ele saber quem era ela, de onde ela veio. Então, ela passou o link para ele assistir do programa original, 48 horas,
que deixa bem claro que ela era uma psicopata, que foi isso que falaram, né, para os pais, e que ela foi uma criança adotada e devolvida. Ela quis mostrar para Phil, olha, eu sou essa pessoa. Só que o que Phil viu foi uma criança abandonada 2 vezes, abandonada pelos pais biológicos que por algum motivo não cuidaram dela e abandonada pelos pais adotivos. Criaram uma história na cabeça e mandaram ela embora. Então, aquilo fez com que Phil amasse muito mais Sabrina. Em 2014, eles se casaram. Sabrina trabalha em um hospital e durante o casamento eles tiveram os 4 filhos, que torna a família dela muito feliz. Ela diz que não guarda mágoas, ela aprendeu a perdoar, porque ela disse que tudo isso que aconteceu com ela, que toda essa história, né, de abandono, fez com que ela conhecesse a nova família e depois ela conhecesse Phil. E o marido que ela tem hoje e os filhos que ela tem hoje, ela não consegue agradecer o suficiente para Deus por ter recebido tudo isso. Ela disse que anos depois também encontrou Crystal através das mídias sociais, mandou uma mensagem para ela explicando quem era, explicando o que tinha acontecido com ela e explicando que nunca tentou fazer mal a Joshua, também como nunca escutou aquelas vozes que ela dizia escutar. Pelo menos, gente, não as vozes que falavam coisas maldosas, tá? A gente vai saber mais daqui pra frente que ela escutava assim vozes. Bom, então ela explicou tudo isso para Crystal e o que Crystal respondeu foi: fico feliz que Deus encontrou uma família para você e você está no bom caminho. Ela também disse que Crystal, além de Josh, né, porque era o filho dela, teve 3 filhas biológicas. E é o que a gente sabe então. Há uma coisa também, ele perguntou para ela, e o cachorro? E ela disse: não faço a mínima ideia como surgiu essa história do cachorro. Eu amava aquele cachorro, eu não queria fazer mal a ele. De repente, além de fazer isso contra Joshua, agora eu tentei fazer isso contra o cachorro que eu amava. Sabrina garantiu que não toma nenhum medicamento, que não tem nenhum problema mental, que ela é uma pessoa saudável e feliz. Na época ela falou tudo aquilo porque ela era uma criança que queria só sair daquela vida, sabe? E se falar aquilo fizesse ela sair, tudo bem, é o que ela queria. Aí o Troy diz pra ela que no momento que viu ela sendo deixada na Rússia, que teve uma vontade imensa de levá-la embora com ele. E ela disse: por que você não me levou? Porque o que eu mais queria era ir embora com você. E aí a gente poderia encerrar essa história aqui, tá bom? Temos outra parte dessa história. Então eu vou contar a história do Troy e depois eu vou contar a história verdadeira da Sabrina. Porque assim, eu poderia acabar essa história aqui, só que vocês sabem que não, que eu não me sinto bem em simplesmente assistir um documentário e contar o que foi dito nele e tá bom, pra mim é mais fácil, vocês vão assistir. Não, eu vou mais a fundo. Então eu caço o que a gente tem que caçar. Para mim, várias perguntas ficaram sem respostas. Por exemplo, quem era aquele menininho que lá no orfanato ficava perto dela? Poderia ser outra criança que iria ser adotada por outra família? Poderia. Outra coisa que eu fiquei pensativa, ela falava inglês fluente? Ela sabia o inglês para se comunicar com aqueles pais? Porque nada foi falado que talvez a língua dela tivesse atrapalhado a comunicação. Então talvez ela nem tivesse falado para a mãe: olha, eu tentei fazer esse mal a Josh. Talvez ela tivesse dito outra palavra. Será que ela sabia o inglês fluente? Será? Foram pelo menos essas 2 coisas que ficaram na minha cabeça, que eu descobri as respostas sim. Só que antes, vamos contar a história do Troy, e aí a gente vai para a história da Sabrina e para o nome russo dela, né? Que até então ninguém jamais falou do nome verdadeiro dela, né? Do nome de batismo dela. Vamos falar do Troy. Troy Roberts é esse jornalista jovem que fez uma carreira estonteante nos últimos 20 anos também, que nunca deixou de pensar em Carolyn, naquela menininha russa que foi abandonada pelos pais adotivos. Era a filha perfeita e de repente não era mais. E ele disse que isso pegou ele de uma forma tão profunda que ele falou: um dia na minha vida eu vou adotar uma criança. Eu quero fazer a diferença na vida dessa criança. Eu quero adotar. E ele disse que nos anos da vida dele, ele fazia muitas doações
para países da África, e aí ele acabou conhecendo um orfanato ou outro. Ele via também como era importante ajudar. Só que ele sabia que não era a época ainda da adoção, ele não tinha disponibilidade, ele não tinha tempo para cuidar de uma criança. O trabalho dele fazia com que ele viajasse para vários locais do mundo. Aí quando foi chegando aos 40 anos, ele pensou, agora é o momento certo, e ele conseguiu fazer toda a papelada e ele estava apto para adotar. Só que ele iria adotar uma criança também fora dos Estados Unidos. Então a certificação, foi isso que falaram, a certificação apta para adoção, ele conseguiu em 2003, e aí ele conheceu um país que ele nunca tinha ouvido falar. Na verdade, assim, uma fundação entrou em contato com ele falando que tinha uma criança que ele poderia adotar de um país chamado Djibouti. Sério, ele disse que nunca tinha ouvido falar, apesar de ter ido na África várias vezes. Ele disse que nesse país tinha uma mãe que queria dar o seu filho para adoção, que tinha um filho de 4 anos de idade. E quando ele viu a foto daquele menininho, ele sentiu, e ele até achou parecido, parecia realmente que era o filho dele. E ele sentiu algo, ele precisou ir para o país para conhecer pessoalmente, e foi isso que aconteceu. A mãe desse menininho se chama Candra, ela não tem onde morar, ela vive nas ruas, se acha alguma casa abandonada, ela entra para colocar os filhos para dormir. Então todos eles dormem juntos, dependendo de doações. Ela disse que teve um caso com um soldado francês e dali nasceu um menininho e ela nunca mais soube do soldado. Só que esse menininho é mestiço. Então, com medo que acontecesse alguma coisa com ele, aí não ficou especificado que medo que era esse, tá? Se de repente o menino fosse roubado e vendido, ou ele iria receber violência por ter um pai francês, não ficou especificado qual tipo de violência, só que ela tinha medo que algo acontecesse contra o filho dela, e por isso ela resolveu colocá-lo para adoção. Troy foi conhecer a mãe, conhecer o filho, ficou 2 semanas lá, levando ele para passear, levando ele para comer hambúrgueres, batata frita, levou ele pro boliche, ele nunca tinha ido pro boliche, conseguiu ir para uma área reservada que era só para os militares, então tinha uma ilha lá. Ele conseguiu manter um vínculo com esse menino. E apesar do menininho, que na época se chamava Ayalen Kadra Mohamed Abdi, apesar do menininho falar 4 línguas, ele não falava o inglês, então eles se comunicavam por mímicas. Outra vez ele voltou até o país, teve esse mesmo contato com o menino, até passar por toda a papelada, até ficar tudo de acordo e até ele ser apto a realmente adotar o menininho. Troy fala de uma forma bem emocionante o que aconteceu, porque assim, Kadra, a mãe, ela nunca tinha escrito nada. Ela nunca tinha assinado um documento, ela não sabia escrever, então ela nem sabia se ela tinha assinatura. Só que ela sabia que precisava fazer uma assinatura para os papéis da adoção. Então ela ficou semanas e semanas treinando a mão para uma assinatura digna, e ela então, que nunca tinha assinado nada, ela fez a assinatura que tinha treinado e ela tinha dado o filho dela para a adoção. Agora Troy era o pai do menininho, que passou a se chamar Jonah. Ele disse que eles entraram no avião, chegaram em Nova York e ele falou, aqui é o seu lar. E ele viu uma casa enorme, ele viu que tinha um quarto só para ele. Ele nunca nem tinha tido uma cama, ele dormia no chão com outras pessoas próximas a ele. Troy arrumou um professor particular para cuidar de tudo que ele precisava, na verdade era um tutor, e o menino foi crescendo. E eles sempre tiveram essa relação de pai e filho. Jonah até pensou, será que ele não é meu pai mesmo? O meu pai que minha mãe falou que desapareceu? Será que ele apareceu agora e sempre foi meu pai? Não importa, eles nunca se trataram como pai adotivo ou filho adotivo. Eles sempre foram pai e filho. E agora também o garoto cresceu e eles sempre comemoram o dia de ação de graças juntos. Jonah cozinhando, porque falou que o pai não cozinha nada. E é algo assim muito importante, porque a primeira vez que Troy foi para conhecer o menino foi no dia de ação de graças. Então essa é a data deles, a data que eles comemoram a família, a data que eles estão juntos. Souberam que Kadra, poucos anos depois, ela faleceu. Toda aquela história que aconteceu com Sabrina anos atrás mudou inclusive a vida de Troy e a vida de Jonah. E assim eu terminaria essa história se
eu não fosse atrás da história de Sabrina. O que aconteceu com ela, o que ela sentiu, quem era realmente aquela criança russa, quem eram seus pais, por que ela foi parar em um orfanato, eu descobri tudo isso. Então agora nós vamos falar do ponto de vista da Sabrina. Se você está percebendo aqui algo diferente, eu estou gravando essa segunda parte em outro dia, então relevem, por favor. Ela era muito criança quando tudo isso aconteceu, então algumas informações ela recebeu depois, às vezes na adolescência ou na idade adulta, e algumas coisas ela esqueceu no decorrer aí do tempo. A gente sabe que quando a gente é criança, a nossa perspectiva é diferente. No entanto, foram coisas que aconteceram com ela, muitas coisas que não deveriam ter acontecido, porém aconteceram. Ela lembra assim de algumas coisas e outras coisas são apenas sentimentos. Então, vamos lá mais ou menos entender tudo o que aconteceu do ponto de vista dela quando ela contou isso em blog ou contou isso para algumas pessoas no YouTube. Só que, claro, ela já era adulta, né? Sabrina disse que os pais se conheceram quando eram bem jovenzinhos mesmo. Então lá na Rússia, o que acontece? Quando você termina o ensino médio e você é homem, normalmente direto você entra para o exército, e foi o que aconteceu com o pai dela. Os avós dela, os avós maternos, tinham uma pequena fazenda e aí eles viviam dos gados que eles tinham. E a mãe dela já ajudava a cuidar dos gados. Então ela estava lá cuidando da sua vida perto da linha do trem, quando ela conheceu esse militar jovem. Os dois se apaixonaram, logo começaram um relacionamento e logo se casaram. Tudo era muito rápido. Eu acredito, tá? Não tenho certeza das datas, porém, pelo que ela relatou, provavelmente o irmão dela nasceu em 1985. Então, sabe aquele menino que eu vi com ela nas filmagens no orfanato da Rússia, que eu fiquei pensando, quem que é esse menino? Eu descobri que esse menino é o irmão dela, o irmão biológico, o irmão mais velho. E aí, para desenvolver toda essa história, a gente tem que descobrir algo que foi contado aqui, algo que foi contado lá e juntar. Bom, em 26 de abril de 1986, aconteceu aquele desastre na usina de Chernobyl, na Ucrânia, onde a radiação foi liberada e se espalhou por toda a cidade. Só que na época não se sabia o mal que era isso, a grandiosidade que era isso. E o pai dela, junto com outros militares, foram as primeiras pessoas na usina para ver o que tinha acontecido. Então ele ficou lá durante alguns dias, na verdade foram 3 dias, só que foi o suficiente para ele ficar exposto em uma enorme quantidade de radiação. E aí ele foi envenenado por radiação, como as outras pessoas que estavam com ele. E ele voltou para casa. A partir do momento que ele chegou em casa, ele já passou a sentir dores, principalmente dor de cabeça. Isso foi em 1986. Em 1988, Luba nasceu. Luba é a nossa menininha, que a gente conheceu depois como Caroline e depois como Sabrina. Então vamos lembrar que ela nasceu e o irmão dela era 3 anos mais velho. Nesse momento, a mãe e o pai viviam em um pequeno apartamento, uma coisa assim bem pobre mesmo. O que Luba lembra é que eles não tinham água encanada, eles não tinham nem banheiro dentro de casa, então quando precisava tomar banho, a mãe levava ela para algum lugar para conseguir dar banho, e mesmo assim esse banho, sei lá, era uma vez a cada 3 semanas, uma vez por mês, era bem raro. Ela vivia suja, com fome, ela vivia largada, gente. O pai dela, pelo que ela lembra, quando ele estava em casa, ele estava sempre mal-humorado, rabugento, violento. Era violento principalmente com o irmão dela. Uma vez ou outra, ela lembra dele bom, sem beber e sem dor. E aí lembra de estar no parquinho com o pai. Só que realmente isso era raridade. O pai, que já bebia, passou a beber muito mais para esconder as dores. E a mãe dela também passou a ter problemas com bebida. Ela diz que o pai simplesmente desapareceu e ela lembra que a mãe gostava de homens, gostava realmente de homens, levava muitos diferentes para casa e ela sabia que aquele não era o pai e ela sempre via a mãe com esses relacionamentos. Então ela lembra de ficar com o irmão na rua o dia inteiro, ninguém cuidava, ninguém prestava atenção neles, ela passava fome. Às vezes ela ajudava na escola para ter com que se entreter, ela ajudava a trocar fraldas das crianças mais novas,
E basicamente era isso, gente, era vida livre. Ela amava o irmão, seguia o irmão, e ela tinha um primo também que talvez da mesma idade do irmão ou um pouco mais velho, e esse primo e eles entravam em bastante confusão. Ela lembra, por exemplo, de fazer brincadeiras na linha do trem, como ficar deitada e esperar o trem passar por cima dela. Isso aconteceu. E assim, era tão próximo o trem do rosto dela que ela teve que virar o rosto de lado, senão, sabe, o pior ia acontecer. Era assim, era a vida dela com meninos, ela era uma moleca. As coisas mais felizes que ela lembra quando ela era criança é quando ela ficava um tempo na casa dos avós. Os avós que tinham a fazenda, e aí ela tinha trabalho na fazenda. O trabalho dela era todo dia de manhã ir lá e tirar leite das vacas, e às vezes ela tomava leite direto da teta da vaca e aí coletava o leite, e era a função dela. Durante o restante do dia ela ficava andando por aí, caminhando. Ela gostava quando estava na fazenda porque ela ficava perto do rio e ela ficava pegando algumas flores bonitas. Era uma vida feliz. Ela também lembra da pobreza, eles não tinham comida, então pelo fato deles não terem comida, os avós sempre preparavam doces. Pelo que Sabrina disse, doce era muito mais barato do que comida. Então doce pelo menos era uma garantia que eles tinham. E era a época assim mais feliz que ela lembra da vida dela, quando estava nessa fazenda com os avós. Porém, na fazenda eles também aprontavam. O avô já tinha falado para eles tomarem cuidado, não brincarem com fogo. O que eles fizeram? Brincaram com fogo e aconteceu um incêndio onde eles guardavam o feno, que seria alimento para as vacas e os cavalos, né? Olha só que absurdo. Ela lembra que estava na cozinha com os avós, tomando um chá quente, que era algo assim bem gostoso para a época, então era um momento bom, ela lembra exatamente disso. E a mãe chegou correndo dentro de casa falando: o pai de vocês está vindo, se escondam dele, se escondam embaixo da cama e não saiam de lá. E simplesmente ela foi embora. E alguns minutos depois, realmente o pai chegou na casa e já foi para cima das crianças. Ela conseguiu entrar debaixo da cama e aí logo ela se encostou na parede. O irmãozinho dela também entrou. O pai viu, puxou ele pelo braço, levou ele para a sala e começou a dar uma tremenda surra. Ela escutava os avós tentando dizer para ele parar de bater no menino. O pai dele era um homem assim muito mais forte do que todos eles. E Sabrina quis fazer alguma coisa para ajudar o irmão, o que ela até pensou que, poxa, eu devia ter obedecido minha mãe. Eu fui lá para salvar meu irmão e a única coisa que ele fez foi me pegar pelo colarinho da blusa, me jogar direto na parede. O baque foi tão forte que eu bati, caí e desmaiei. Ela lembra de ter acordado minutos depois, sabe-se lá quanto tempo que foi. Os avós estavam cuidando do irmão dela, que estava todo machucado e com o olho todo roxo. Então isso aconteceu. No dia seguinte, a mãe apareceu mais uma vez, falando para os filhos irem até o apartamento que eles moravam, arrumar suas coisas, porque eles iriam embora. O que eles entenderam é que a mãe perdeu o direito de cuidar das crianças, exatamente porque ela não cuidava das crianças. Então eles juntaram poucas roupas, apareceram policiais. Sabrina chorou muito abraçando a mãe, quando ela percebeu que ela deveria entrar em um ônibus com o irmão dela, onde tinham 2 policiais e o motorista. Depois o policial chegou nas crianças e falou que tudo ficaria bem. E aí esse ônibus ele foi embora, foi em direção a um orfanato. Chegando nesse orfanato, a gente acredita aí que ela tinha uns 5 anos de idade. Ela foi interrogada, né, pelos funcionários, interrogada assim para saber principalmente como que ela vivia, como que era a saúde dessas crianças. E aí, perguntando para ela algumas coisas, ela se sentiu confortável em contar o que aconteceu um tempo atrás, onde ela quase foi abusada intimamente por um membro da família. Ela não lembra se era um primo mais velho ou se era um tio mais jovem, só que era uma idade mais velha do que ela. Ela lembra que estava na fazenda e o irmão dela, 3 anos mais velho, e ela lembra do irmão dela conversar com esse primo, provavelmente, e falar: não, tudo bem, você pode fazer, vai lá fazer, eu fico de olho aqui. Então, o que é que esse rapaz fosse fazer com Luba, o irmão sabia. Então, simplesmente, ele chegou nela, começou a tirar a roupa dela e tentou beijá-la. E ela não deixava, ela não queria, ela tentava empurrar ele, até que o irmão dela gritou: tá vindo alguém.
Aí rapidamente esse rapaz urinou nela e disse: não conta pra ninguém, senão vai ser pior pra você. E ela estava muito assustada, ela vestiu rapidamente as roupas dela. O que esse rapaz queria fazer, ainda bem não conseguiu fazer, só que já foi um trauma pra ela. E essa pessoa que chegou inesperadamente tinha sido o pai dela. E ela sabia que se contasse qualquer coisa pro pai, o pai ia dar uma surra tremenda nela. Só que ela estava assim toda urinada, não era dela, né? Só que, enfim. E aí ele perguntou o que tinha acontecido, ela falou que foi um acidente, que ela não aguentou segurar as calças e fez xixi. Ela estava com medo de apanhar, porque, né, ele era muito violento. Só que, pelo menos, ele gritou com ela, falou um monte de coisa, só que não bateu. Então, para ela já foi, assim, muito bom. Gente, na mesma semana, dias depois, à noite, o irmão dela tentou fazer a mesma coisa com ela. E aí, claro que ela empurrou. Então, ela lembra que a partir desse momento, ela precisou viver com isso. Era algo de sobrevivência, era algo que ela deveria, algo a mais, né, além da fome, de tudo isso, impedir com que isso acontecesse. Então, é isso que a gente sabe. A gente sabe também que enquanto ela vivia na cidade, que não tinha o que comer, que ela ficava o dia inteiro na rua com o irmão. Muitas vezes ela ia no lixão para procurar comida e também para procurar brinquedo, né? Se tinha algum brinquedo que desse para eles utilizarem, é o que ela fazia também. E relembrando toda essa história, lá no orfanato, ela pensou naquele momento: como que eu gosto tanto do meu irmão? Como que eu sou tão apegada a ele? Se ele me fez passar por isso. E aí a gente imagina que é a única relação próxima que ela tem com alguém. Apesar de tudo isso, a vivência com o irmão dela parecia que era alguém que cuidava dela. Bom, ela chegou no orfanato, ela chorou, ela foi designada a finalmente ter uma cama para ela, então foi a primeira vez na vida que ela dormiria sozinha em uma cama só para ela, porque ela dividia com toda a família, ou com os avós, ou com os pais, ou com o irmão. Só que ela resolveu naquela noite dividir a cama com o irmão dela porque ela não conseguiria não fazer isso e ela chorou bastante. Ela ficaria no mesmo orfanato do irmão, só que o irmão ficaria em outro quarto porque a divisão era de acordo com as idades das crianças. Algumas semanas depois, um funcionário chegou nela e falou: sua mãe está aqui, ela veio te visitar. Então ela desceu super animada para conversar com a mãe, só que quando ela chegou não era a mãe dela. Aquela mulher não era a mãe dela. A mãe dela sempre teve um cabelo longo, sabe? Perto do ombro. E aquela mulher tinha um cabelo curto, parecia o cabelo do irmão. Só que quando o irmão chegou, o irmão reconheceu, foi falar com a mãe, abraçou, sentou no colo dela, começou a conversar. Então ela pensou: então deve ser nossa mãe mesmo. E foi lá e conversou com ela. Ela não lembra exatamente o que conversou com a mãe, só que perguntou se a mãe a levaria para casa. E ela disse que não, que nunca a levaria, que a filha sempre ficaria no orfanato ou seria adotada por uma outra família. E ela disse que se soubesse realmente que seria a última vez que veria a mãe, teria dado um último abraço mais forte, teria dito que amava a mãe e que aquelas coisas que aconteceram com todos eles não tinha sido culpa dela. Só que, sendo ela uma criança, ela nunca imaginou que aquela seria a última vez que veria a mãe. E aí ela soube anos depois que era muito caro ir visitar, porque ela estava numa outra cidade e que a mãe tinha trabalhado aquelas 3 semanas, assim, o máximo que ela podia para conseguir juntar um dinheiro, e todo aquele dinheiro que ela juntou, que era bastante, que ela poderia ter feito qualquer coisa para ela, não. Ela foi visitar os filhos, ela foi visitar a última vez os filhos. Ela deixou com os filhos vários doces, e aí ela recebeu permissão, né, para dividir esses doces com as outras crianças, e foi um dia feliz. Só que foi um dia que ela percebeu que a mãe disse, né, que não iria buscá-la, e ela simplesmente chorou um monte na cama dela, e uma amiguinha que dividia a cama do lado disse para ela: vai ficar tudo bem. E aí foi a primeira amiguinha que ela teve na vida, né? Alguns meses depois, eles foram transferidos para um outro orfanato maior. Lá eles foram apresentados à escola que eles frequentariam. Era uma escola grande. Ela também ia participar de aula de teatro, de balé. Quando ela começou a fazer balé, assim, foi muito... ela achou tudo aquilo muito chique. E a vida estava boa para ela. Ela seguia uma rotina, assim, boa. Todo sábado eles tomavam banho. E eles tinham uma única roupa que, sei lá, eles ficavam muito tempo com aquela roupa sem lavar, então tinha que tomar cuidado para não sujar. Eles tinham permissão de lavar somente as roupas íntimas todo dia, então todo dia antes de dormir
eles lavavam lá suas roupas íntimas, secavam para no dia seguinte poder utilizá-la novamente. Ela disse que conforme o tempo foi passando e o irmão dela envelhecia e ela também, e cada um teve seus amigos, eles se falavam menos. Porém, ela sempre dava um jeitinho de ir lá no andar que ele ficava para conversar. E muitas vezes também ele ia até o andar que ela ficava para conversar. E foi o irmão que contou para ela que de alguma forma, né, isso chegou até ele, que o pai deles tinha falecido. O pai deles morreu quando ela tinha cerca de 6 anos e meio. E o que aconteceu? Ele se jogou na frente de um carro, porque falaram que as dores que ele sentia por causa da exposição à radiação eram tão fortes, e o fato dele ter perdido os filhos também, aquilo mexeu totalmente com ele. Ele era um homem assim irreconhecível, passava o dia com dor ou o dia bebendo para tentar esconder a dor, até que teve um dia que ele desistiu e se jogou na frente de um carro e aí deixou de existir. Conforme ela foi crescendo, ela teve permissão para frequentar alguns lugares, né, da escola, que era grande, do orfanato em si. E aí ela descobriu um livro perdido, um livro de capa vermelha, que tinha parte em russo e tinha parte em inglês. E aí ela descobriu que esse livro, na verdade, era uma bíblia e contava várias histórias sobre Jesus. Ela não sabia quem era Jesus, ela nunca tinha ouvido falar numa Bíblia, ela nem tinha ouvido falar no que era uma igreja. Só que ela gostou daquilo, ela gostou daquele rapaz do livro, das coisas que ele fazia, das coisas que ele dizia. Ela amou, ela queria ter mais contato com ele. E aí ela, jovenzinha, ela perguntou para uma professora o que era a igreja. E aí ela descobriu mais ou menos o que era uma igreja e a professora disse, caso elas quisessem frequentar a igreja, as crianças quisessem, elas poderiam ir. E aí a professora foi ver, conseguiu autorização e elas passaram a frequentar a igreja pelo menos uma vez na semana. O que para Sabrina assim foi maravilhoso. Se eu não me engano, o tipo de igreja que tinha lá era a igreja católica ortodoxa. E ela simplesmente amou, só que como algumas crianças reclamaram, não gostavam de ir, então eles pararam de ir. Ela lembra que os meninos e as meninas da mesma idade ficavam sempre no mesmo quarto. Isso fazia com que à noite eles participassem de guerras de travesseiro, que era bem divertido. E ela lembra, por exemplo, uma vez que o dente dela ficou mole e ela foi falar para um adulto, né, lá da instituição, e falaram para ela, isso é normal, seu dente vai ficar mole e vai cair e vai crescer outro. Só que como ela nunca tinha visto isso, como ninguém nunca tinha falado isso para ela achou que era mentira, mas ela achou que ela tinha alguma doença. Então, quando esse processo tão bobo, sabe, de perder dente, de nascer outro, ninguém nunca tinha explicado para ela, e ela aprendeu isso sozinha. Ela percebeu que onde ela estava, famílias iam visitar as crianças com o propósito de adotá-las. Então, para ela, a vida dela estava boa. Ela tinha uma rotina boa, ela ia para a escola, ela tinha tarefas, ela fazia exercícios, ela tinha amigos, para ela estava bom. Só que quando ela viu uma criança sendo empurrada no balanço por um possível pai e uma possível mãe que fosse adotar essa criança, ela percebeu que queria aquilo para ela. Então ela começou a pensar e começou a rezar e começou a pedir para ser adotada. E ela passou a ter certeza que seria adotada, mesmo as pessoas rindo dela. Só que aí ela teve um sonho, e nesse sonho mostraram para ela que ela seria adotada, só que seria por uma família não legal com ela. Essa família iria jogar água nela, deixar ela com frio, mas ela tinha certeza que a adoção aconteceria. No dia seguinte a esse sonho, uma professora chegou nela, pediu para ela tomar banho, se trocar. Ela já imaginou que algo diferente iria acontecer, porque eles só tomavam banho no sábado, e usar roupa diferente sem ser uniforme, não, aquilo nunca aconteceria. E aí fizeram a mesma coisa com o irmão dela. Então ela falou pro irmão, a gente vai ser adotado e nós vamos juntos, você e eu. Porque na cabeça dela não existia isso de adotarem somente ela ou adotarem somente o irmão. Não, tinha que ser algo em conjunto. E aí 2 casais que foram dos Estados Unidos foram até o orfanato para conhecer as crianças. Um casal iria conhecer Sabrina e o irmão dela, e um outro casal ia conhecer a melhor amiga dela, que também se chamava Luba, o nome dela era Luba, e o irmão dela também. Quando Sabrina chegou e viu as 2 famílias, ela viu uma que realmente parecia a família
do sonho dela, que não ia ser bom para ela. Então ela resolveu sentar perto da outra família. Só que aí quando o responsável, né, pelo orfanato chegou, fez a separação e viram então que essa família que ela não gostava estava interessada nela e no irmão. Só que assim, vai que era só coisa de sonho, né? Se ela fosse ser adotada, ia ser maravilhoso. Gente, ela falava inglês? Não. Ela não falava inglês, ela falava somente russo. Os pais adotivos falavam russo? Não, somente inglês. Então, vocês entendem que a partir daí já tem algo estranho, que é a comunicação básica. Ela era feliz, ela era sorridente, ela sorria, ela mostrava para a família, né, para o casal, que ela estava feliz. Só que ela não conseguia expressar isso através da fala. E aí o casal foi super legal com eles, tanto com ela, tanto com o irmão dela. E aí ela imaginou que finalmente ela teria uma família. Era tudo que ela pedia para Deus. Isso ela está com 9 anos de idade. E aí provavelmente o irmão dela com 12. Só que aí ela percebe quando Crystal, né, a mulher que a adotou depois, pergunta para um funcionário quem são aquelas outras crianças do outro lado do prédio. E aí descobrem que nesse outro local que ela perguntou ficam as crianças menores, os bebês e crianças provavelmente de até 5, 6 anos. Ela pede então para visitar aquele local. E de imediato ela repara em um menininho com quase 3 anos. Ela já se agarrou a esse menino e ficou interagindo com ele. Então as outras vezes que Crystal ia visitar Sabrina, ao invés de interagir com Sabrina, ela falava: vamos ver as outras crianças. E levava Sabrina para o local onde estava Joshua, né, que aí depois teve esse nome, e ficava só interagindo com Josh. Então, quando chegou o momento que ela soube que a adoção iria acontecer, ela viu a mala dela e viu uma outra mala. Só que essa outra mala não era do irmão dela. Então, algo que ela nunca imaginou que pudesse acontecer, aconteceu. Aquela mulher e aquele homem iriam adotar Sabrina, só que iriam adotar uma criança mais nova, o menininho Josh, e não o irmão mais velho dela. O que para ela foi um choque, ela chorou muito, ela ficou muito triste, porque era a família dela, era a última pessoa da família dela, era a única pessoa que ela tinha contato desde sempre. E não iam levar o irmão dela. O que falaram para ela, o que o funcionário do orfanato disse para ela, é que seria muito caro para a família adotar o irmão dela, né, o irmão mais velho e tal. Eles não tinham dinheiro para isso, então resolveram adotar o irmãozinho. E aí eles foram então para o Texas, que ela odiou porque era um lugar muito quente. Ela estava com uma roupa super quente, saiu da Rússia para ir para lá, não gostou. Conheceu onde eles morariam, que aí iria morar com a avó e com a bisavó, que sempre foram muito simpáticas com ela. A casa era enorme, gente, ela nunca imaginou uma casa daquela. Já tinha um quarto preparado para ela e um quarto preparado para o Josh. Quando a mãe abriu assim a porta, falou: são pijamas, pode escolher um para dormir. Tinha um pijama de uma princesa, que ela nunca vestiu algo tão bonito. E ela se deitou e ela demorou muito para dormir, claro, era muita informação. E aí ela escutou um barulho. Quando ela abriu a porta do corredor, ela viu os pais brigando, Crystal e Jesse brigando, e Crystal deu um tapa no Jesse. Rapidamente ela fechou a porta, os pais viram que ela percebeu essa cena, mas no dia seguinte parece que nada tinha acontecido. Então ela disse que a mãe se esforçava bastante no começo, e aí depois eles mudaram, né, do Texas, mudaram para a Geórgia, porque Jesse tinha recebido uma proposta de emprego melhor. A casa era maravilhosa, tinha um jardim maravilhoso, e ela percebia que, principalmente pelo problema da língua, ela não conseguia expressar os sentimentos dela. É claro que ela ficou muito triste, raivosa, pelo irmão não estar com ela, e ela via todo o tratamento que Josh recebia, que era um tratamento que ela não recebia. Josh não sabia falar russo, então para ele foi muito mais fácil aprender o inglês como única língua dele. Só que ela não, ela já sabia o russo, ela tinha uma história e ela se sentiu que era deixada de lado, e ela sentiu que a mãe tinha uma expectativa dela que simplesmente ela não conseguia atender a essa expectativa da família, então aquilo foi deixando ela muito mais triste.
Aí teve o ocorrido na escada. Ela disse que a mãe dela pediu para buscar o menino, né, para descer ele com cuidado, e ela fez isso, só que ele era quase do tamanho dela, então ela ficou com medo dele cair e ela segurou ele do jeito que deu para segurar. Só que Crystal, na cabeça dela, achou que ela queria jogar Josh da escada. E não era isso, não foi isso que aconteceu. Só que ela insistiu tanto que ela acabou falando, realmente é isso. E isso tomou uma história própria, né? Tomou toda essa história que Crystal quis. Só que no fundo, Sabrina já sabia que ela queria se livrar dela, porque ela queria ficar só com Josh. Então ela entendeu o que estava acontecendo, que ela estava sendo rejeitada, que ela não era amada, não era querida. E mesmo jovens com 10, com 11 anos, ela pensou em acabar com a própria vida. Só que ela escutava uma voz vindo, não faça isso, as coisas vão melhorar para você. E ela tinha certeza que aquela voz era a voz de Deus. Só que aí ela fez a besteira, né, ou a inocência de contar para a mãe que estava pensando coisas ruins e que ela escutava uma voz. E essa voz pedia para ela fazer certas coisas. Só que essas certas coisas que a voz estava pedindo para fazer é para ela não fazer besteira, né? Só que a mãe já interpretou da forma que ela queria. Tinha ainda a barreira linguística, que parece que ninguém pensou nisso, gente, que absurdo. E ela via que as coisas não estavam melhorando, ela ia para o hospital psiquiátrico, ela voltava, tirar o Josh de perto dela, levar o Josh pro Texas, e ela pensando em fazer essas coisas terríveis, e a voz falando, não faça, vai melhorar. Vai melhorar. E aí foi quando ela foi para a Rússia e foi adotada por uma outra família, e ela disse realmente que quando terminou o ensino médio e ela foi fazer esse trabalho voluntário na África, né? Desde então ela percebeu Deus na vida dela e ela participou da igreja, e aí as coisas só melhoraram. Ela conheceu o marido dela, ela casou-se com o marido dela. E a gente sabe dessas coisas por um blog que ela fez, e depois ela deu seu relato em um programa do YouTube. Só que esse relato que ela deu, gente, cortaram uma boa parte, então a gente não consegue entender muito, principalmente a parte adulta dela. Em um blog ela disse que ia escrever também um livro, só que aí depois ela assumiu. E a gente entende, né? Em um post ela falou que perdeu o login do YouTube, então não conseguiu mais colocar vídeo no YouTube. Ela é uma mãe com 4 filhos, ela até deixa o Facebook dela aberto. Os filhos são lindos, a família é linda. Ela diz que sente tanto amor pelo marido e pelos filhos, que essa jornada dela fez com que ela tivesse hoje esses filhos e esse marido. Então ela não pode não agradecer a Deus por isso. Ela só agradece tudo que aconteceu com ela. É uma história muito bonita de fé, de superação. E a gente percebe, né, que mesmo ela sendo criança, se ela não tivesse conhecido Deus naquela época, ela poderia ter acabado com a própria vida, sabe? E aí iam falar o quê? Foi um surto psicótico de uma criança esquizofrênica, e fez, né? Olha só, né? Olha só. Bom, o que a gente sabe que ela tinha contado, né, lá pro jornalista é que Crystal tinha tido 3 filhas biológicas, então ela tinha Josh. Acredito que Josh hoje tenha cerca de 27 anos de idade, ele já é pai. Gente, eu vou deixar o print aqui pra vocês. Uma pessoa postou em um vídeo, quando soube, né, da história dela, dizendo que chegou a conhecer Josh porque ela era muito amiga de uma das irmãs de Josh. Então a gente acredita que ela era adolescente na época, e que se ela soubesse dessa história na época, ela não tinha ficado amiga daquela família, não tinha dormido na casa deles, porque foi o que aconteceu, né? A gente sabe que nos Estados Unidos tem essa cultura de fazer festa de pijama, e ela disse que simplesmente acordou uma noite com Josh mexendo nela, se esfregando nela. E ela conseguiu botar ele pra correr, aí ela percebeu que era uma casa que ela não poderia frequentar. É isso. E ela também disse que Josh é muito agressivo com o filho, não sei se é menino ou menina, tá? É agressivo com os filhos, abusivo mesmo. É isso, não vou falar mais porque eu não tenho como falar. Isso foi o comentário de uma pessoa que eu vi na internet. Então é isso. Essa é a história de Sabrina, uma história da filha perfeita. Claro, né, tinha um passado e resolveram não olhar para ela como ser humano único, resolveram simplesmente ficar frustrados, né? Sei lá, gente, ainda bem que essa mulher, ela tem a vida definida, porque
essa história poderia ter dado muito errado. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada se você aguentou ficar aqui até o final. Espero que sim, porque é uma história linda da vida de Sabrina. A gente se vê no próximo caso. Se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bom? Beijinhos!